começo de conversa, o que na verdade pode, o que a literatura mostra que pode ser perigoso é a competição destrutiva, a competição acirrada, a competição que está fundamentada num tema que ainda vai ter que voltar, né, para nós, que nós não falamos dele ainda, que é a inveja, né? Essas competições, elas provavelmente aumentem as sensações de afetos desagradáveis de sentir, aumentem as dificuldades de interação e principalmente a própria pessoa. Isso é uma coisa muito interessante, gente, e isso inclusive aparece nos estudos da educação física, que os esportes, eles têm como base, muitas vezes, a competição, né? Claro que também tem cooperação, né? Dependendo do tipo de esporte que a gente está falando, mas eu li um texto hoje, que eu não vou lembrar os autores, mostrando que eu posso ser um competidor mais desonesto, eles chamam desonesto, com pouco fair play, que é exatamente essa descrição da competição que necessita da destruição do sucesso do outro para que o meu apareça. E aí, nós temos ferramentas para fazer várias análises sobre isso, né? Nós podemos fazer várias análises em termos de por que alguém precisa, né, desse tipo de competição, que esse tipo de competição acaba sendo disfuncional, acaba sendo prejudicial. E aí a gente pode responder isso com base nas nossas teorias dentro das TCCs, né? Qual é o tipo de interação que eu estou estabelecendo? O que eu acredito sobre mim? O que eu acredito sobre as outras pessoas? Que tipos de interações eu estou estabelecendo? Por que o sucesso da outra pessoa ou o fato dela ter conseguido algo pelo qual ela provavelmente lutou nos incomoda, e daí a gente passa a querer aquilo ou competir por aquilo, quando num primeiro momento talvez aquilo nem era um valor. E aí eu acho que essa é uma resposta interessante da gente procurar em nós. Então vamos pensar juntos. Como foi que nós chegamos nesse ponto em que, para que eu tenha sucesso, o sucesso do outro tem que ser destruído? Que seria, então, um exemplo de uma competição destrutiva, né? E por que eu tenho tanto medo do sucesso do outro? O que o sucesso do outro, o que a conquista do outro ativa em mim? Pode ser muitas coisas, né? Pode ser desde o fato de eu talvez achar que eu me esforcei muito mais do que essa outra pessoa e não obtive os mesmos resultados. Ou pode ser porque uma vez eu olhando para aquele alcance, né, para aquele resultado que a outra pessoa alcançou, isso não era um valor para mim antes, mas agora eu vi valor nisso e talvez eu não tenha consciência, talvez eu não tenha paciência para o envolvimento que vai demandar alcançar aquele mesmo resultado. E isso é muito legal, que esse paper que eu estava lendo sobre atletas de alto rendimento, gente, e aí vocês vão dizer, não, mas nós estamos falando de psicologia. Gente, a competição não é diferente, o fenômeno social da competição não é diferente. Os atletas de alto rendimento, eles em geral, eles se inspiram nas pessoas que estão na frente deles. Isso, dentro da educação física, é visto como fair play, é visto como uma competição saudável. Então, a gente deseja alcançar, almeja alcançar